Neste momento nós vamos meditar na palavra do Senhor. Para tanto eu convido a igreja a se colocar em pé e nós vamos ler o texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, nós leremos dois trechos, a começar pelo verso 21, que assim nos diz: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora vamos ler versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Oremos. Pai Santo, graças te damos pelo privilégio de abrir a palavra do Senhor e meditar nos teus preceitos. Senhor, nós estamos congregados aqui para glorificar o teu nome e para viver, ó Deus, de modo que o mundo conheça o amor de Deus em Cristo. Fala-nos por tua palavra. Ó Deus, que não seja sabedoria humana, raciocínio humano imperando neste recinto, mas que seja o teu Espírito Santo falando aos corações. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. O evangelista Marcos, ele é o autor que emprega uma palavra que o mundo precisa muito, hoje em dia. E essa palavra é a palavra imediatamente. A palavra que marca o escrito do Evangelho segundo Marcos é esta: imediatamente. Mateus, ele descreve Jesus como o rei prometido da parte de Deus. Marcos, ele descreve Jesus como o servo de Deus, aquele que faz as obras de Deus. Lucas, Jesus, o Filho de Deus, Filho do homem. E João, ele nos apresenta Jesus como o amor de Deus manifestado entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Marcos, ele usa a palavra imediatamente no seu evangelho. E quantos hoje em dia esperam um agir de Deus imediatamente? Meus irmãos, esse texto ele é belíssimo, porque nos fala em seguida de Jesus ter viajado para o outro lado do lago para libertar um único homem em Gadara ou Gerasa. Jesus volta para a região onde ele morava, além do mar da Galileia.
E o texto nos diz que Jesus, voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Primeira coisa que eu destaco aqui nesse texto é que nós não consideramos multidão com 40 pessoas. Nós não consideramos uma multidão com 80 pessoas. Multidão, a gente tem dezenas e dezenas, centenas de pessoas. A fama de Jesus já corria por toda a orla do lago da Galileia, do mar da Galileia. E Jesus, ao chegar nesta região que ele se ambientava, chegou a ele um dos principais da sinagoga. A sinagoga, ela surgiu no contexto do cativeiro. Quando o povo estava no cativeiro babilônico, então houve um ressurgir da religião judaica e a preocupação de trazer as origens e o estudo da Escritura. E para haver uma sinagoga que tinha um endereço, tinha um prédio, tinha um funcionamento, para que o povo ali congregasse, ouvisse a palavra de Deus, aprendesse a orar, aprendesse a história do povo de Deus, para que uma sinagoga fosse plantada, deveria haver 10 homens justos, segundo a sociedade judaica. Um destes homens, provavelmente é este, que o texto nos diz, ele era um dos principais da sinagoga. Os principais da sinagoga, eles eram conhecidos por serem homens piedosos na sociedade, homens que preservavam o culto a Deus, homens que dirigiam o culto a Deus, homens que cantavam, homens que liam a palavra de Deus. E o texto aqui também nos ensina que a lei da gravidade, ela não perdoa ninguém, ela afeta a qualquer pessoa no mundo. Jairo era um dos principais da sinagoga, e ele recebeu uma notícia terrível, que a filhinha dele estava doente para morrer, mas ele sabia da fama de Jesus, e ele corre ao encontro de Jesus, e o texto sagrado nos diz que ele, vendo Jesus, ele prostrou-se aos pés de Jesus, e ele insistentemente, eu imagino Jairo agarrando-se aos pés de Jesus e suplicando: minha filhinha está à morte, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jairo manifesta algo importantíssimo, ele crê no poder de Deus que atua pela vida de Jesus Cristo, e ele suplica algo que só Jesus pode dar. E este é um dos versos que, para mim, na minha meditação devocional, é um dos textos mais ricos da Bíblia. Marcos, capítulo 5, versículo 24, nos diz o quê? Jesus foi com ele. É belíssimo esse versículo, porque todos nós estamos no melhor projeto de vida, que é seguir a Jesus. Agora aqui a Bíblia está nos ensinando algo maravilhoso, é que o Deus revelado na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, ele não é um faz de conta, ele não é um megalomaníaco, ele não é uma entidade religiosa que fica dizendo para o homem: prova que você me ama, me dê provas do seu amor, e dependendo de quais forem as provas da sua devoção e do seu amor, aí eu atendo você. Porque a religiosidade humana, ela age dessa maneira: dou se deres, concedo desde que você antecipe alguma coisa. Por isso que a religião tornou-se um negócio altamente rentoso, porque as pessoas, elas vivem nessa troca,
mas quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vemos que a religiosidade humana está completamente equivocada, porque o que Deus revelou em Cristo é graça, graça pura. Graça significa favor imerecido, graça significa o amor leal de Deus. E o que é o amor, senão esta experiência maravilhosa de entrar na miséria que o outro está vivendo e interpretar a partir da dor do outro? Só Deus pode amar a tal ponto. E o texto nos diz que Jairo suplicou e Jesus foi com ele. Essa noite eu gostaria que você soubesse isso. Nesses dias, orar é a coisa mais preciosa que há, porque orar é correr ao encontro de Jesus, porque orar é dirigir a palavra somente a Cristo o Salvador, porque orar é reconhecer que somente o Senhor tem poder para salvar e para dar vida. Jairo manifesta isso. Jesus foi com Jairo. A caminhada com Jesus é uma caminhada de cura e uma caminhada de vida. O texto logo em seguida nos conta que grande multidão o seguia. Isso é tão enfático que Marcos ele citou no início, e ele cita novamente no versículo 24, de que essa mesma multidão que recebeu Jesus, ela passa a seguir Jesus, ela quer ver o milagre de Jesus, e seguia de tal forma a ponto de comprimi-lo. Sabe aquela experiência que nós tínhamos antes da pandemia, de entrar no metrô aqui em São Paulo? É isso. Comprimir, ao ponto do movimento ser lento. Aqui, Jairo é um homem que está em desespero. O Senhor Jesus precisa chegar em minha casa para curar a minha filha. E aí ele encontra-se com uma grande multidão que vai retardando este processo. Mas olhe só o que o texto nos ensina, é que no caminho entre o ponto onde Jairo suplicou até a sua casa, Jairo assiste Jesus realizar um milagre na vida de uma mulher, que havia gasto todas as suas economias numa enfermidade que era um fluxo de sangue que não parava, não estancava, e sangue é vida, na Bíblia Sagrada é isto, ou seja, essa mulher, ela está tendo a sua vida escoando o tempo todo, escoando, 12 anos sofrendo. Aí você imagina o que é a providência divina, porque muitas vezes o que nós achamos que é atraso divino, gente, é lição para nós. É lição para nós. Jairo estava aflito, mas Jesus toma uma rota que a multidão o segue e o comprime. E nesse contexto, uma mulher que sofria demais, ela manifesta a sua fé aproximando-se do Senhor, tocando-lhe a orla da sua vestimenta, e Jesus faz aquela declaração maravilhosa: quem me tocou? Senhor, a multidão te oprime, te aperta, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Ele diz: sim, porque eu senti que de mim saiu virtude. E essa mulher trêmula vem e declara: fui eu, Senhor. Agora veja só o versículo 34, ou melhor, versículo 33, então a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara. Quem se aproxima de Jesus tem isso, consciência do que ele fez imediatamente. Assim como Marcos diz, imediatamente, a pessoa também tem consciência, valeu a pena me aproximar do Senhor, eu estou cônscia do que aconteceu. Prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Por que será que essa mulher tinha essa hemorragia, esse fluxo de sangue? Será que ela foi um dia violentada sexualmente, e isso deflagrou um processo doentio no seu organismo? Será que essa mulher, ela foi acometida de uma enfermidade grave, que então o fluxo de sangue não estancava? Não sabemos. O fato é, ela tinha uma necessidade de contar tudo para Jesus. Talvez você seja uma pessoa que não tenha contado para ninguém algo que faz a vida escoar de você.
Mas existe algo maravilhoso que tudo quanto nós falamos ao Senhor Jesus, Ele nos ouve. Talvez você seja uma pessoa que esconde algo dentro de você e não fala para ninguém isso e está fazendo a vida ir para o ralo. E aqui a palavra do Senhor nos diz que essa mulher, ela conta tudo de si ao Senhor. E o que Jesus faz, gente? Versículo 34, e Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. As mulheres muitas vezes projetam nos homens a experiência que um dia tiveram do papai. Um homem, não são todos assim, mas nós sabemos muito bem que há isso. Um homem que era o provedor, chegava cansado, exigia, e aí quando sabia de alguma transgressão, alguma infração doméstica, descarregava todo o peso do trabalho, castigando um filho ou uma filha. Na minha vida pastoral, ao longo desses 17 anos, eu ouvi vários e vários relatos de pessoas dizendo: pastor, o que eu tenho, eu adquiri por causa do tratamento da minha casa. Mas existe algo especial, que quando nós encontramos com Jesus, Ele supre as nossas necessidades mais íntimas. Jesus fala para ela: filha. Talvez Jesus tivesse seus 30 anos de idade, ou 32, ou 33, e essa mulher que sofrera 12 anos, talvez ela fosse mais velha que ele, mas o fato é, o Senhor manifesta a sua paternidade, chamando-nos de filhos, quando nós recorremos a Ele, entregamos a nossa vida, nosso coração ao Senhor, e Ele declara para ela: vai-te em paz, volta para a tua casa em paz, e fica livre do teu mal. Agora, tudo isso acontece, e eu fico imaginando, enquanto toda essa narrativa, ela surge diante dos olhos das pessoas, tem um homem aflito ali do lado, e o seu nome é Jairo. Jairo só tem duas alternativas. Ou ele diz, ele não deveria ter parado aqui para atender essa mulher, porque atrasou chegar lá em casa, ou então esse homem, olhando, diz: essa mulher sofria 12 anos, minha filha tem 12 anos. Se Jesus estancou um problema que há 12 anos havia, Jesus tem poder sim de entrar na minha casa e salvar a minha filha de 12 anos. O texto nos ensina que Jairo, meus irmãos, aprende algo maravilhoso. É que quando nós oramos, Jesus, Ele aceita esse convite de entrar na nossa casa. Talvez você que está nos assistindo, nesse tempo de pandemia, percebeu que algo deflagrou na sua casa e você não esperava. A taxa de divórcios tem aumentado drasticamente no Brasil. O número de violência doméstica é assustador. O número de adolescentes deixando os lares é assustador. O número de casais muito jovens, tenra idade, adolescentes que estão se juntando nesse período, porque a harmonia em casa desaparece, é assustador. Sabe o que nós precisamos? Fazer este convite: Jesus, eu preciso do Senhor em casa, porque foi o Senhor que instituiu a família, foi o Senhor que realizou o milagre nas bodas de Caná, manifestando sua graça e seu poder, dizendo para o mundo: eu me importo com casamento, eu me importo com lar, eu me importo com casa, entra na minha casa, Senhor. E isso é tão poderoso, meus irmãos, que o versículo 35 nos diz que falava ele ainda, ou seja, enquanto Jesus estava discursando com a mulher, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Gente, quando nós encontramos essa declaração, alguns da casa de, quem que você imagina? No mínimo um funcionário da casa. Mas os da casa de, significa familiares, parentes. Pode ser que a dificuldade em sua casa seja a tal ponto de familiares desacreditarem, dizer: acabou. Morreu.
Há parentes que muitas vezes, olhando para o casamento de outra pessoa, diz: não dá, termina. Olhando para um filho, diz: não dá, solta ele de vez. Mas o texto nos diz que não foi Jairo quem respondeu para os da sua casa. Foi quem? Foi Jesus. Olha o verso 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Quem anda com Jesus tem estímulo na sua fé, provocado pelo próprio Senhor, autor e consumador da fé. Quem anda com Jesus aprende que Jesus não crê na morte, ele venceu a morte. Quem anda com Jesus, quando recebe setas dizendo: se entrega, não dá mais, vai viver a tua vida, vai curtir a vida, vai. Jesus diz: não, eu estou aqui com você. Você não pediu? Eu vim, eu estou junto de você. Vou na tua casa, sim. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ao chegar na casa de Jairo, ele encontra ali um alvoroço, gente. Versículo 38. O que é alvoroço? É gente chorando silenciosamente? É gente chorando alto? É gente desesperada? É gente tomando pó e cinza e jogando na cabeça por tamanha tristeza, porque a garotinha tinha apenas 12 anos, não teve festa de debutante ainda, sonhava em estudar, sonhava em sonhava em quantas coisas, e nessas horas a família vai vendo que a dor vai estrangulando ela, e Jesus, quando vê tudo isso, ao entrar ele faz uma pergunta, versículo 39, por que estais em alvoroço e chorais? Gente, uma das coisas que eu acho maravilhoso na Bíblia é isso, é que o Senhor Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas, e Ele faz perguntas. Já parou para pensar nisso? Aquele que conhece todas as coisas, que não precisa perguntar nada, Ele faz perguntas para nós. Sabe por quê? Porque através da pergunta que nós desfazemos dinâmicas na nossa mente, que nós herdamos na vida. Aquilo que nós falamos, isso não dá mais. Aquilo que nós aprendemos a desistir facilmente, desistir de casa, desistir da família, desistir da criação de filhos, desistir da vida do filho, da filha, desistir do casamento. Quando vem uma pergunta, mas por que você tomou essa decisão? Por que você pensa dessa forma? Então nós paramos. E Jesus pergunta: qual a razão disso? A criança não está morta, mas dorme. Quando eles ouvem isso, a palavra do Senhor nos diz que eles riem, eles caçoam, eles não creem no que Jesus disse. Mas o importante é, Jairo orou e Jesus foi com ele, a despeito da família desistir, ou das pessoas não crerem na palavra de Jesus, Jairo tem Jesus consigo. E olha que coisa maravilhosa, que Jesus, ao entrar ali, ele mandou sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Sabe o que nós aprendemos aqui? Jesus tem poder de colocar nossa casa em ordem. O ambiente, alvoroço, Jesus tem poder de chegar e dizer: vamos arrumar isso aqui? Vamos deixar aqui dentro quem tem que ficar? Vamos ajustar o lugar de quem é quem aqui dentro? Vamos limpar esta casa? Vamos repensar os relacionamentos? Quem está demais e não precisa estar, deixa comigo, eu limpo a casa. Eu vou dar uma notícia para você, não é heresia, porque a Bíblia nos mostra isso. Foi Deus que instituiu a família, foi Deus que instituiu o casamento, e Jesus tem poder de fazer que pessoas de má índole saiam. Jesus tem poder de ajustar o nosso ambiente familiar para que não fique doentio, não fique exalando morte. Jesus tem poder de arrumar a nossa casa, meus irmãos.
Quantas vezes nós ouvimos, eu não sei o que eu faço do meu casamento, eu não sei o que eu faço da minha filha ou do meu filho. Meus irmãos, Jesus sabe, convide ele para dentro de casa, entregue nas mãos do Senhor, e ele pode sim falar ao coração de alguém lá dentro. Eu me lembro de uma experiência, eu e minha esposa havíamos mudado para uma cidade, e aí uma pessoa chegou lá sem avisar, e chegou com mala e tudo. Era o nosso segundo dia na cidade. A pessoa ficou sabendo que nós mudaríamos para lá, pegaram o carro e foram. Eram pessoas que não aceitavam a mensagem do Evangelho, mas foram brigando no caminho. E aí chegaram à nossa casa brigados, e a fala era assim: nós viemos aqui para o senhor dar um jeito. Pensei, meu Deus do céu, eu tomo tanto cuidado para ir na casa dos outros, eu ligo, eu confirmo, a pessoa apareceu aqui do nada, desse jeito. E aí, ouvindo a briga lá em casa, pensei, Senhor, fala aos corações. Eu sei que o exemplo ele é simplório, gente, mas é algo que eu estou tirando da minha experiência para contar para vocês. Deus responde às orações mais simples. Eu falei, Senhor, eu não quero que a minha casa seja povoada por pessoas assim, me ajuda, eu tenho dificuldade. Daqui a pouco o rapaz sai e disse assim, pastor, desculpa, estamos indo embora. Eu disse, graças a Deus, porque não ouviam a mensagem do Evangelho, não aceitavam correção, e depois foi levar o problema deles para dentro da minha casa, pediram colchão na cidade, porque iam dormir na casa do pastor. Eu falei, meu Deus! Ô gente, parece engraçado, né? Mas a gente sofreu. Talvez você seja uma pessoa pensando, como que eu ajusto lá em casa? Ore. Ore. Busque direção do Senhor, ore. Não sabe o que dizer, não sabe o que falar, ore. Deus pode falar aos corações. Deus pode dar um sonho para essa pessoa. Deus pode ajustar a nossa casa, gente. E a coisa maravilhosa aqui é que Jesus entrou no recinto onde estava a menina, versículo 41, tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E Marcos então escreve a sua palavra favorita, imediatamente. A menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Quais são os sinais vitais? Como que uma pessoa viva se apresenta para os outros? Por suas atitudes, não é mesmo? Pelo que ela faz. Uma pessoa viva manifesta a vida pelo que ela ingere, pelo que ela come. Todo aquele que recebeu o dom salvífico de Cristo Jesus, ele manifesta publicamente que foi levantado por Jesus num leito de morte, e ele manifesta isso pela forma que ele anda e pela forma como ele come. E os outros, vendo-o, diz, foi Cristo quem levantou essa pessoa que estava num leito de morte. Essa noite, eu quero dizer para você o seguinte, diminua os ruídos dos alvoroços que o mundo está criando e ouça mais a palavra de Deus. Diminua a captação de mensagens negativas e de morte que por todo lado o mundo ouve, e seja você mais uma pessoa aos pés de Jesus dizendo, Senhor, entra na minha casa. Entra na minha casa. Eu pergunto para você, quais as notícias que têm nutrido a sua família? Hoje você pode trocá-las. Você pode dizer, Senhor, aqui está a chave de casa, fique à vontade nela. E gente, que coisa maravilhosa, é que Jesus ouve a nossa oração. Ele pode entrar em casa, Ele pode limpar esse ambiente de alvoroço, Ele pode colocar cada pessoa no seu devido lugar. Mais importante, Ele expulsa espírito de morte, não estou falando espírito no sentido místico,
mas estou falando aqui do espírito, da mentalidade que as pessoas têm. E Ele traz vida. Você quer vida em Cristo para a sua família? Jesus tem. Você quer que Jesus levante seu filho? Quer que Ele levante sua filha? Jesus pode fazer. Por que não orar neste momento? Vamos colocar em pé e vamos orar. Eu lhe convido agora, neste momento, a curvar a sua fronte, fechar os olhos, fazer como Jairo. Fazer como Jairo. Chegue aos pés de Jesus neste momento. Talvez você esteja com seu coração alquebrado, a vida escoando, seu sangue está evadindo, é vida que vai e não volta. Que tal convidar Jesus? Que tal se aproximar de Jesus? E aproximar-se de Jesus chama-se oração. Eu convido você a fazer agora a sua oração a sós com Deus, mas eu sugiro que você faça como Jairo: Senhor, vem comigo para casa, eu preciso do Senhor em casa. Eu preciso que o Senhor levante o que está morto em casa. Eu preciso que o Senhor traga vida para dentro de casa. Ore, ore, ore. Busque a Deus neste momento. Ó Pai Santo, nós ouvimos a Tua palavra, e a Tua palavra é viva e é eficaz. Nós carecemos da Tua palavra, nós carecemos de Ti, Senhor. Senhor, ajuda-nos num mundo em que tantas notícias no caminho, elas chegam dizendo: não adianta orar, porque já morreu. Hoje nós ouvimos que não é assim que o Senhor pensa, não é assim que o Senhor age. Onde havia morte, o Senhor entrou trazendo vida. Senhor, nesses dias que as pessoas só propalam palavras de não dá mais, nós temos a nossa esperança posta em Ti. Senhor, venha para dentro da nossa casa, traga a Tua vida para dentro da nossa casa, Senhor. Aonde há aquele cheiro de morte, onde há o alvoroço, Senhor, ajusta a nossa casa, traga harmonia para dentro do nosso lar. Nós precisamos da Tua graça nesse sentido. Que a notícia de casa, ela mude, ela não seja mais o derradeiro não dá mais, mas que seja agora: Jesus entrou, Jesus estendeu a mão, Jesus levantou, Ele trouxe vida para este ambiente. Que assim seja em nome de Jesus, em nome de Jesus.